Olá! Nesta aula, nós vamos aprender a analisar os chakras com o pêndulo, aprender a identificar e interpretar a condição e a atividade dos chakras. Então, vamos lá! Bem, os chakras absorvem, filtram e distribuem as energias que o nosso corpo necessita. Eles eliminam energias excessivas ou prejudiciais. Eles vibram do interior para o exterior do nosso corpo em um movimento circular. E nesse movimento que eles fazem, as informações são irradiadas através da pele e são projetadas no nosso campo áurico. Mas, ao mesmo tempo, os chakras também atraem energias do meio e as alteram para elas poderem ser absorvidas pelo nosso corpo. Essa interação de energias, de informações, esse movimento de entrada e de saída de energia, essa interação de energia tem como resultado a formação da nossa consciência. E junto com as energias que circulam pelos nossos nadis, que circulam pelos nossos corpos sutis e pelos nossos corpos físico e etérico, todas essas informações formam o nosso campo áurico, formam a nossa aura. E como agentes que absorvem, transformam, distribuem e expulsam energia o tempo todo, os chakras movimentam a nossa aura continuamente, o tempo todo. Se eles funcionam bem, se estão abertos, se estão equilibrados, o nosso bem-estar está assegurado. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, não é verdade? Como seres humanos, nós estamos em um processo contínuo de aprendizagem. E nesse processo nós cometemos erros, e os nossos erros alteram a harmonia dos nossos chakras. Então, nós precisamos saber analisar bem os chakras. Quando vamos analisar um chakra, nós temos que analisar sua condição e sua atividade. Como condição, um chakra pode estar aberto, bloqueado, sem energia, distorcido ou inativo. E quanto à sua atividade, ele pode estar normal, ele pode estar acelerado ou ele pode estar desacelerado. Um chakra, quando está aberto, ele trabalha em harmonia, ele absorve bem as energias, filtra, transforma e distribui, assim como expulsa também aquelas energias prejudiciais e aquele excesso de energia. Ele interage bem com o meio. Já quando um chakra está bloqueado, ele não absorve energia ou absorve uma quantidade insignificante, uma quantidade ínfima. Ele não consegue filtrar, não interage. E um chakra bloqueado acaba afetando as áreas que ele domina. Aspectos psíquicos. Pode até afetar algum órgão ou alguma glândula que estiver ligado a ele. Já um chakra sem energia funciona, mas funciona abaixo do seu potencial, abaixo das nossas necessidades. Se esse estado de falta de energia se prolongar, pode acabar gerando doenças graves, graves deficiências, além de afetar também aspectos da vida regidos por esse certo chakra. E quando um chakra fica deformado? Quando as nossas emoções e os nossos pensamentos nocivos são tão intensos e ao mesmo tempo persistentes, eles se prolongam por muito tempo, acabam distorcendo o formato do nosso chakra. Isso afeta o seu funcionamento e gera também danos, porque a energia não flui com harmonia. Pelo contrário, essa harmonia acaba sendo quebrada. Por último, um chakra pode ficar inativo quando uma pessoa se recusa reiteradamente a encarar aspectos da vida dela relacionados com a potencialidade psíquica regida por um determinado chakra. Então, é assim que ele acaba ficando na condição de inativo.
E se um chakra permanece inativo durante muito tempo, pode acabar levando a doenças graves e até mesmo terminais. Então, identificar e tratar a condição dos chakras quando necessário pode evitar que os chakras cheguem a condições mais graves. E já nos casos mais comuns de condições mais leves, equilibrar os chakras faz com que a engrenagem funcione e a pessoa também se reequilibre. Mas, como eu falei agorinha, além da condição dos chakras, nós precisamos analisar também o quê? A atividade deles. Então, eu disse que, com respeito à atividade, um chakra pode estar normal, um chakra pode estar acelerado ou um chakra pode estar desacelerado. Quando ele está normal, ele dispensa tratamento, já que ele cumpre com suas funções. Agora, se ele estiver acelerado ou desacelerado, então nós precisamos intervir energeticamente. Como reage um chakra acelerado ou, como nós costumamos dizer, hiperativo? Um chakra hiperativo, como a própria palavra já diz, está trabalhando mais do que deveria. E por quê? Bem, isso pode se dever a algumas razões. Pode ser que a pessoa está colocando um foco excessivo em uma área da vida que está relacionada com um determinado chakra. Ou pode ser que a pessoa está em um meio complicado que demanda muita atividade desse chakra. Como é isso? Vamos entender. Como falamos, o chakra faz o quê? Ele absorve energias do meio. Então, se este meio estiver com muita poluição, ou se as energias forem muito nocivas, ou se esse meio for muito hostil, isso obriga o chakra a fazer o quê? A trabalhar mais. Por exemplo, uma pessoa está em um lugar onde a sua vida está sendo o tempo todo ameaçada, ou ela sente que ela está sendo ameaçada. E o que nós, como seres humanos, fazemos quando estamos em perigo? Ficamos em alerta. O nosso corpo se prepara para reagir. E isso demanda mais atividade do chakra básico, neste exemplo que eu dei agora. Tá? Então, se um chakra permanecer hiperativo por muito tempo, ele pode até ficar deformado ou sem energia, ou até as duas coisas. Já um chakra desacelerado ou hipoativo funciona abaixo do seu potencial. Ele não absorve, não filtra, não transforma, não distribui, nem elimina energia suficiente. Isso afeta a nossa saúde. Vamos pegar o mesmo exemplo do chakra básico para fazer um contraste, um contraponto aqui com o chakra hiperativo. Quando o chakra básico está hipoativo, a pessoa se sente cansada. Ela pode ainda se sentir sem apoio. Além disso, os órgãos relacionados com esse chakra não recebem a energia suficiente. As pernas da pessoa podem ficar pesadas, por exemplo. É ao contrário do chakra que está hiperativo, né? Que pode ir muita energia para as pernas, por exemplo, para a pessoa fugir, certo? Bem, dito isso, vamos ver como nós analisamos os chakras. Para analisar os chakras, não existe uma fórmula. Você vai baixar e imprimir o biômetro e a tabela para anotar os resultados e vai precisar de uma caneta também. Eu vou te ensinar como eu faço e com a prática você vai desenvolver o seu próprio jeitinho, tá certo? Então, usando o biômetro de análise de chakras, você vai colocar o testemunho na base do biômetro. Você já sabe. Se for natural, né, o testemunho, você usa diretamente. Se for lexical ou foto, você tem que valorizar no decágono primeiro. Bom, se você for analisar os seus próprios chakras, você pode usar um testemunho ou até mesmo o seu dedo indicador, como também nós já vimos. E claro, se assegure de que o seu pêndulo esteja limpo e faça a sua preparação, tá certo? Bem, você pode perguntar chakra por chakra ou perguntar que chakra está desequilibrado.
eu analiso primeiro a condição e depois eu vejo a atividade. Vou te mostrar como eu faço. Para identificar a atividade, eu pergunto chakra por chakra, um por um. Em que condição está o chakra básico do testemunho? Aí o pêndulo vai indicar se ele está aberto, se ele está bloqueado, se ele está sem energia, se ele está deformado ou se ele está inativo. E aí eu pergunto, depois do chakra básico, em que condição está o sacro do testemunho? E assim por diante, até chegar no chakra coronário, tá? Em que condição está o plexo solar do testemunho? Em que condição está o chakra cardíaco do testemunho? E assim sucessivamente. Então, você anota tudo na tabela de análise, porque você vai precisar das informações depois. É só colocar o X, você vai ver quando você baixar. Bom, depois que você viu a condição do chakra, você vai avaliar a atividade de cada chakra e somente daqueles que apresentarem desequilíbrios. Aqueles que não apresentarem desequilíbrios, tá tudo bem. Então, você vai ver agora os que estão em desequilíbrio, se eles estão hipoativo ou hiperativo. Então, você vai perguntar, qual é a atividade do chakra básico do testemunho? Ou você vai perguntar, de hipoativo a hiperativo, qual é a atividade do chakra básico do testemunho, certo? E aí você anota na tabela também. E você vai fazer a mesma coisa. Vai perguntar chakra por chakra que tiver apresentado desequilíbrio lá na primeira análise, tá? Da condição. Bem, essas perguntas nos dão informação qualitativa do funcionamento dos chakras, mas nós precisamos determinar ainda qual é a atividade dos chakras em desequilíbrios em termos quantitativos. Precisamos determinar que tão desequilibrado está cada chakra, certo? Porque um chakra com 50% de hiperatividade provoca sintomas diferentes de um chakra com 50% de hipoatividade. Assim como um chakra com 10% de desequilíbrio não gera as mesmas consequências que um chakra com 80% de desequilíbrio. 10% seria um desequilíbrio baixo, né, do dia a dia, que pode acontecer com qualquer um. Agora, 80% de desequilíbrio eu já considero como um chakra bloqueado, no caso do chakra hipoativo, tá certo? Então, quando identificamos um desequilíbrio, precisamos também determinar a porcentagem desse desequilíbrio. Quando perguntamos sobre a atividade de hipoativo, qual é a atividade do chakra cardíaco, por exemplo, e o pêndulo aponta uma hiperatividade, nós perguntamos qual é a porcentagem da hiperatividade ou do desequilíbrio do chakra cardíaco. E nós fazemos isso com todos os chakras desequilibrados e anotamos os resultados. Os que estão com uma atividade normal, anotamos que está normal. O que estão com uma atividade em desequilíbrio, anotamos. E se está hipoativo ou hiperativo, anotamos esse fato, né, atividade e qual é a porcentagem do desequilíbrio, tá certo? Bem, por hoje é só, agora é só baixar e imprimir para analisar os seus chakras e os chakras dos seus voluntários. Então, até a próxima aula.